Olá! Uma das medidas anunciadas no segundo pacote de ajuste fiscal do governo é o adiamento do aumento do funcionalismo público de janeiro para agosto do ano que vem. A mudança gerou protestos de várias entidades representativas dos servidores públicos e a ameaça de novas paralisações e manifestações. Os funcionários da Previdência já estão em greve há quase 80 dias. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, e o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar essa conversa com o deputado Bebeto perguntando como é que o senhor avaliou a inclusão dos funcionários públicos, ou seja, desse adiamento do reajuste que, na expectativa do governo, deve contribuir com a economia da ordem de 7 bilhões de reais. Olha, o governo erra duas vezes. Primeiro, apontou como possibilidade de um ajuste fiscal o que nos foi encaminhado no início do ano, debitando à conta dos trabalhadores a responsabilidade para o equilíbrio das contas públicas. E nos anunciou que aquele seria vital para a retomada do novo ciclo de desenvolvimento econômico. Lamentavelmente, agora nos apresenta um outro sobre a justificativa de que é preciso dar passos mais largos para conter o gasto público, diminuir custeio, e que esta seria a solução. E mais uma vez aponta como parte da responsabilidade deste ajuste para os trabalhadores. Você perceba, ainda não chegou à Câmara nem ao Senado, mas os indicadores, pelas informações, pelo que tem pronunciado o governo relativamente ao pacote, é de que os servidores públicos contribuirão postergando a aplicação do reajuste para o mês de agosto. Não vemos uma linha a respeito da dívida ativa, que é de 1,5 trilhões, mesmo reconhecendo haver uma parte podre, o governo poderia atuar incidindo sobre os devedores a fim de resgatar parte desses recursos sem poder debitar a conta dos trabalhadores, sem necessitar mais um peso. Eu vejo com tristeza, na medida em que esses trabalhadores de boa fé foram à mesa de negociação pela representação das suas diversas categorias, buscando estabelecer um diálogo equilibrado, o que fizeram. O governo se comprometeu a aplicar este reajuste. E agora, unilateralmente, sem qualquer renegociação, sem qualquer aviso prévio, indica pela imprensa que adotará a postergação desse reajuste. É lamentável. Poderia ter retomado a mesa, discutido e avaliado melhor as consequências ou de que forma os servidores poderiam dar esta contribuição. Mas este não foi o caminho escolhido. O caminho foi, mais uma vez, da ausência de diálogo. Obrigada, deputado Bebeto. Deputado Leonardo Monteiro, como o senhor avalia as colocações do deputado Bebeto? Quero primeiro te cumprimentar também o Bebeto, nosso companheiro aqui na Câmara, nosso companheiro também na Comissão de Trabalho, na CETASP. Olha, quero dizer que a gente sente que o governo do presidente, a presidenta Dilma, está fazendo um esforço muito grande para reajustar as contas públicas, né? Para poder, de fato, colocar o país na linha do crescimento, do desenvolvimento de novo. Nós percebemos que tivemos 12, 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, que foi um momento em que o nosso país cresceu muito, né? Esse país que, quando o governo Lula iniciou, tinha um desemprego muito grande, o país estava completamente desacreditado, né? Conseguiu resolver o problema inclusive com a FMI, o pagamento do FMI. Para a gente ter uma ideia, no final de 2014, no período praticamente da eleição, a nossa taxa de desemprego era 4,7%, praticamente emprego pleno, né? Isso são níveis de desemprego dos países desenvolvidos. Após a eleição, né, e com as consequências também da crise mundial, e nós estamos vendo aí que o petróleo, aliás, o minério de ferro, que há 2 anos atrás tinha um valor por tonelada que era vendido para fora, hoje está 1/4 do preço. Então, isso traz consequências terríveis para o governo, não é? Então, o problema da crise que nós estamos atravessando não é só um problema de governo, não é? Ou de desgoverno. Lógico que precisa de alguns reajustes, e esses ajustes a presidenta Dilma está determinada em fazê-lo, não é? Por isso precisa da contribuição aqui também do Congresso Nacional. A nossa contribuição aqui é importante.
E eu hoje de manhã, inclusive, ouvindo algumas entrevistas, inclusive do presidente da Câmara, parece que está havendo uma sinalização, uma compreensão que precisa de todos os setores contribuírem com essas mudanças, não é? Para que nós podemos acertar os gastos públicos. E aí entra uma questão da discussão com os servidores. Eu acho que uma coisa é o governo se organizar as contas públicas. Outra coisa são os trabalhadores, os servidores públicos se organizarem para reivindicar os seus direitos. Eu vejo que os servidores têm mais mesmo que se organizarem, reivindicarem, não é? E do outro lado, o governo avaliar o que pode ser negociado, não é? Acho que nós temos que resolver isso numa mesa de negociação entre o governo e os servidores, como se fosse entre patrão e empregado, não é? E compreendendo essa crise que nós estamos vivendo, que os problemas que nós estamos atravessando no país, grande parte deles é reflexo da crise mundial, e também problemas que nós temos que acertar aqui entre o governo, né, brasileiro, entre o nosso governo. Deputado Bebeto, com a colocação do deputado Leonardo Monteiro, que falta compreensão ao funcionalismo, aos servidores com a situação? Nós não fizemos o dever de casa relacionado à macroeconomia. O modelo agroexportador, em que nós temos a balança comercial buscando resultados em dois únicos produtos, minérios, commodities de ferro e de agrícola, obviamente que nós não poderíamos esperar que o mercado internacional continuasse com um preço como ele vinha se desenvolvendo nos últimos anos. Nós deveríamos ter buscado um outro caminho para fortalecer a política industrial brasileira, agregando valor aos nossos produtos, desenvolvendo inovação e tecnologia, não é? Portanto, isso reforçando a capacidade industrial brasileira. Lamentavelmente, não foi o caminho escolhido, tem revés. Entendemos que parte das políticas sociais foram bancadas pelo superávit da balança comercial. Com esse esgotamento da relação do Brasil com os países com os quais nós mantínhamos essa relação de venda das nossas commodities, cresce o preço, óbvio que tem um represamento para a economia brasileira. No entanto, Leonardo, penso também que o governo deveria, o deputado está muito correto, negociar, buscar um diálogo. Mas essa capacidade de iniciativa, o governo perdeu, porque não dialoga com os servidores e toma medidas unilaterais. Às vezes não dialoga com o Congresso para adotar medidas que sejam consentâneas em relação à crise que nós estamos vivendo. E todos nós do Congresso estamos dispostos a realizar esforços no sentido de redirecionar um conjunto de políticas, e entre elas a política econômica, de modo a retomar o processo de desenvolvimento econômico. Agora, o governo só aponta medidas de ajustes sem dizer a consequência dele para o futuro. Então, o que nós esperamos é essa iniciativa. O ajuste não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que apontar caminhos dizendo agora são essas medidas para retomar um novo ciclo para o futuro. Mas isso nós não vivemos. Portanto, eu acho que é preciso repensar esse caminho e não transferir aos servidores ou não transferir a parte aos trabalhadores esta responsabilidade tão somente. Haveria outras medidas, taxar as grandes fortunas, volto a repetir, a ideia de um equilíbrio fiscal, quando você adota medidas, inclusive com os próprios servidores, para recuperar a dívida ativa, que é 1 trilhão e 500 bilhões. A parte boa desta está em torno de 500 milhões. Por que não fazê-lo? Não só debitar a conta dos servidores ou de parte da sociedade a responsabilidade pela promoção do ajuste, pelo equilíbrio das contas, talvez aí há um time diferenciado entre o que pensa o Congresso, a sociedade e aquilo que são as iniciativas do governo. Não, mas o governo tem feito um esforço. Eu concordo em parte com a sua posição, mas também compreender que, inclusive, esse debate aqui, essa reunião, né, se ele está acontecendo, é porque o governo está tomando iniciativa. O governo, inclusive, anunciou as medidas. Essas medidas vão chegar aqui para nós. Uma delas, inclusive, é uma medida concreta e objetiva do ponto de vista de recriar uma contribuição para resolver que é a questão da CPMF, né? que é tão questionada por alguns setores, mas é uma contribuição, né? Entre aspas, é um imposto justo. E como o deputado disse, o nosso companheiro, é uma forma de taxar também os mais abastados, né? A CPMF é uma forma de taxar os mais abastados. E, consequentemente, ela reflete menos, do ponto de vista dos efeitos, sobre a classe trabalhadora, sobre os servidores.
Até porque é um número grande de trabalhadores que, às vezes, nem movimentação bancária tem, nem cheque... Mas ela acaba refletindo também no preço final do produto, né, deputado Leonardo? Mas é uma forma de taxar os mais ricos. Mas acho que os produtores acabam transferindo para o custo final do produto. A participação dos estados, agora, e dos municípios, que é de uma forma, inclusive, mais participativa do que foi antes a outra CPMF. Então, e está se encaminhando para o Congresso, para nós aqui, fazer o que estão fazendo aqui agora. Debatermos aqui nas comissões e, se for o caso, ajustá-las. E ajustar, inclusive, essa questão da CPMF de uma forma, se ela pode ficar, inclusive, melhorada. Né? Então, eu vejo que a presidenta Dilma tem feito a parte dela, como fez em 2013, quando teve aquela manifestação que a população foi para a rua. Aquela manifestação não era contra, naquele momento, a partir do X ou Y, não era contra o PT, não era contra o PMDB. O povo estava indo para a rua ali para se manifestar contra as instituições, a mudança nas instituições, a reforma nas instituições. Né? E a presidente Dilma mandou para cá propostas concretas, inclusive da Constituinte, né? E que nós não conseguimos fazer. Né? Agora, como é que o jovem de hoje vai considerar e vai ter esperar que um projeto de lei chegue aqui na Câmara dos Deputados ou no Senado, no Congresso Nacional, e fica aqui 10, 12, 15 anos? Se a gente não reformar nossas instituições, o povo vai passar por cima de nós, no bom sentido. Não é? Então, aí não precisa ser presidente da Dilma, ou sei lá quem estiver no governo, ou quem estiver lá no governo do Estado, ou quem estiver na prefeitura, ou nós, deputados. Nós temos que modernizar o nosso país. Nós estamos hoje na época da internet, na época que essa reunião nossa aqui pode ser transmitida em tempo real para o mundo inteiro. Não é? Não se pode continuar nossas instituições nessa lentidão que está. É? E a presidente Dilma tem assumido propostas encaminhadas do ponto de vista concreto, do ponto de vista do executivo, para que a gente possa fazer essas mudanças. É preciso que nós aqui no Congresso assumimos o nosso compromisso de fazer essas mudanças. Certo. Deputado Bebeto, eu vou pedir a paciência do senhor, porque a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate vai voltar já já, não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é o adiamento do reajuste do funcionalismo público de janeiro para agosto do ano que vem e o impacto que isso vai ter no relacionamento do governo com o funcionalismo. Eu converso com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Bom, eu gostaria de voltar um pouco na questão da paralisação hoje da Previdência Social, que já dura mais de 80 dias e pode se estender para outras categorias de servidores públicos com essa medida anunciada pelo governo, que faz parte do pacote de ajuste fiscal, o segundo pacote anunciado pelo governo depois da perda do grau de investimento. Agora, deputado Bebeto, para o governo há um efeito perverso do ponto de vista da sociedade, com a paralisação dos servidores do INSS, que é o congelamento dos benefícios, ou seja, com a falta de atendimento, a Previdência não concede novos benefícios, aposentadorias, auxílio-doença, e isso acaba represando os recursos no caixa do governo. Por outro lado, a Receita deixa de arrecadar com paralisação também de servidores ou com operação padrão. Como é que o senhor avalia a falta de uma regulamentação do direito de greve do serviço público, do ponto de vista que o deputado Leonardo falou, da necessidade de uma agilidade no Congresso, e esse direito de greve não foi regulamentado desde a Constituição de 1988? Permita-me uma remissão ao termo anteriormente tratado por nós, relativamente à CPMF. Eu discordo do deputado, porque a CPMF ele tem um efeito na cadeia produtiva, termina onerando o preço, o consumo, né, da nossa sociedade. Ele se propõe a financiar parte das pensões, das aposentadorias, e não é este o caminho. Nós precisamos analisar a Previdência sobre outro prisma de uma reforma. Esse seria apenas um paliativo. E amanhã, retirar da CPMF, os aposentados e pensionistas deixariam de receber, porque essa foi a formulação apresentada pelo governo para reintroduzir a CPMF.
Portanto, aí há um problema formulativo, há também um questionamento sobre a eficácia desse novo tributo para a sociedade. E nós que já temos uma carga tributária muito alta, não podemos aceitar a ideia de reintroduzir o CPMF para onerar a cadeia produtiva e pagar um preço final do produto à população cada vez mais caro, quando a inflação está alta e nós estamos assistindo. Relativamente à questão dos servidores, eu penso que o Brasil, ele é membro constituinte da OIT. Todas as convenções, em sendo membro constituinte, o Brasil se obriga a ratificá-las. Há 158, por exemplo, que trata da negociação, do direito de negociação dos servidores públicos de modo geral. O Brasil ainda não ratificou. Nós temos na Constituição artigos que precisam ser regulamentados para estabelecer um regramento mais claro à condição de greve dos servidores. No entanto, o próprio governo vem negociando, os municípios, os estados negociando em reconhecimento a esta representatividade que tem os servidores no processo de negociação no Brasil e em respeito às próprias organizações das diversas categorias de servidores. Óbvio que o que nós desejamos é um regramento, porque não dá para a justiça ou não dá para o governo exigir que numa greve de servidores a Justiça do Trabalho trate todos os trabalhadores, ou adote uma posição de que todos os serviços são essenciais, sem definir a essencialidade dessas atividades. E aí você tem uma categoria em greve, exige-se 60% da frequência desses trabalhadores, que na prática significa, portanto, o esvaziamento da capacidade de defesa dos trabalhadores, que é a greve. A greve é um instrumento da democracia. A greve significa vitalidade democrática de uma democracia. A greve não pode ser entendida como um crime praticado pela classe trabalhadora. Portanto, penso que nós devemos refletir, promover um regramento, identificar claramente o que são atividades essenciais, saúde, vamos lá, e que número a gente pode participar. Portanto, este é um bom debate. Nós queremos que o Congresso efetivamente chame a si esta responsabilidade. Sob o ponto de vista da greve e a longevidade desta greve do INSS, eu acho que o governo está queimando o pouco com a própria banha. Primeiro, que permite que esta greve, durante 90 dias, nós vamos ter agora, sem uma clara negociação para superar este conflito. Quem paga o preço é a sociedade, porque o governo continua, de fato, arrecadando, não deixa de arrecadar, fazendo seu caixa. Do outro lado, a população privada de ter atendimento, inclusive buscando aposentadoria, e, obviamente, que essa conta, o preço final, é para a própria sociedade. O governo não deixa de arrecadar, mas a sociedade fica privada de ter acesso aos benefícios reclamados e que teriam condição de fazê-lo se já houvesse uma negociação com os servidores. Nós temos aí possibilidades de trabalhadores só serem atendidos no próximo ano, o que é absolutamente a sociedade paga este alto preço. Obrigada, deputado Bebeto. Deputado Leonardo. Reafirmar também que defende o direito de organização dos trabalhadores, até porque a própria Constituição de 88 ficou garantido o direito de organização dos servidores públicos, o direito de se organizar, vamos dizer, sindical, que não existia antes, e inclusive o direito de greve, para depois ser normatizado. Tivemos uma lei em 89 que estabelece algumas formas de organização. Mas nós temos várias leis aqui no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, tramitando, que nós não conseguimos aprová-las. Como eu disse antes, essa questão da nossa lentidão. Eu vejo que nós temos que ser mais ágil, mais compromisso com essa questão das votações, para que nós possamos atualizar o processo legislativo aqui com a modernidade da sociedade hoje. Entretanto, como disse aqui o deputado Bebeto, a questão da Previdência Social, hoje a gente sabe que, basicamente, boa parte da legislação, se a gente conseguir implementar um processo de votação aqui na Câmara hoje, consequentemente, pode piorar em relação aos trabalhadores. Grande maioria das propostas hoje, se a gente acelerar um processo de votação aqui hoje, sobre a questão da Previdência, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, as regras de aposentadoria. Com esse Congresso que nós temos hoje, tanto na Câmara como, sobretudo, aqui na Câmara, corre um grande risco da gente, se não houver uma mobilização muito grande dos trabalhadores para participarem e para pressionar,
o perfil que nós temos aqui na Câmara hoje, nós podemos piorar em relação a algumas conquistas para a classe trabalhadora. Nós vemos o debate hoje que a gente faz lá na CETASP, na Comissão do Trabalho. Não é? A grande maioria dos projetos lá, a gente tem que, às vezes, fazer uma discussão e uma audiência pública para poder mobilizar a participação de determinado setor. Do contrário, se votar, piora para os próprios trabalhadores, no caso aqui que nós estamos discutindo, os servidores. Mas acho que a questão do reajuste dos servidores, que é o que se debate hoje, que se discute hoje aqui, não é? Eu reforço que é importante que os trabalhadores, que os servidores se organizem, se reúnam, não é? Construam suas propostas e estabeleçam um processo de negociação com o governo. Não é? Lógico que o que define se vai negociar ou não, muitas vezes não é a vontade só de um lado, só do outro. Não é? O que vai definir isso, a gente sabe muito bem, é a capacidade organizativa dos servidores. Se os servidores estiverem se organizados e encaminhar uma proposta concreta para o governo, é lógico que o governo, que mesmo reconhecendo o problema orçamentário que nós estamos vivendo, essa necessidade de estabelecer reajuste a partir do ano que vem, mas dependendo da forma organizativa e da força que apresentar os servidores, lógico que o governo vai abrir um processo de negociação com os servidores. E nós aqui no Congresso Nacional, eu mesmo me coloco à disposição para intermediar um processo de negociação entre os servidores e o governo. Obrigada, deputado Leonardo Monteiro. Para finalizar, o tempo da gente está chegando ao fim, deputados. Deputado Bebeto, quão forte essa força de organização que o deputado Leonardo Monteiro levantou, no ponto de vista do senhor, levando-se em consideração que dias depois do anúncio das medidas já surgiram matérias, reportagens na imprensa afirmando que o Palácio já discutiria, a presidente Dilma já discutiria a possibilidade de mudar a data do reajuste de agosto, adiantar para abril, ou seja, essa medida já estaria sendo revista só com a reação negativa dos dirigentes sindicais, ou seja, sem os servidores irem para as ruas. Olha, isso é importante deixar claro. A presidenta não pode continuar adotando pronunciamentos que gerem uma crise de confiança na sociedade. A plena confiança dos servidores relativamente ao acordado com o governo de que o reajuste seria aplicado em janeiro, depois unilateralmente proposto o pagamento para o mês de agosto e agora volta atrás com a possibilidade, não sabemos ainda se verdade ou não, a possibilidade de retroagir de agosto para um outro mês, são iniciativas que deixam tanto os servidores quanto nós parlamentares sem saber qual é a posição terminativa do governo. Então, precisa ter mais firmeza nas decisões. Se adotou uma negociação para o pagamento no mês de janeiro, ok, vamos pagar. Se tem dificuldades, retoma a mesa, busca negociar ou renegociar o negociado, de modo que o resultado seja do equilíbrio da negociação até para garantir a boa-fé do processo negocial, sem o que os servidores têm todas as razões, são justos os pronunciamentos dos servidores, inclusive da possibilidade de uma greve geral, como se anuncia. Penso que o melhor caminho é a negociação, concordo com o deputado Leonardo, buscar a negociação. Se pode ser em fevereiro, se pode ser em março, senta-se à mesa e retoma esse debate. Agora, o que não pode é o governo negociar e depois impor, em função de um ajuste fiscal, a sua posição em detrimento do que chegou à conclusão com o próprio governo em relação ao tamanho do reajuste a ser praticado para os servidores. Bom, deputados, a gente vai continuar acompanhando essa discussão. Acho que é isso. Nós estamos num país democrático, num país em que nós tivemos uma conquista muito importante a partir da Constituição de 88, né? E numa construção, numa democracia que ela está sendo construída a cada momento, né? E essa relação mesmo de servidores e o governo, patrão e trabalhador, né? É um processo em construção, né? Em que que vai avançando, né? E que nós temos que aproveitar esse momento, inclusive, de crise, não é? Eu acho que a nossa grande virtude é justamente no momento de crise a gente criar alternativas e que nós possamos sair da crise
fazer o país crescer, desenvolver, não é? E consolidar um processo democrático no nosso país. Certo, deputado. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.